Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MWF1. Eu desapareci, estou mais de um mês sem fazer o programa, mas estou voltando hoje aqui para começar de novo, agora que a gente abriu a segunda metade do campeonato de 2025. E estou aqui de volta sempre na KVM Audiovisual, casa do MWF1. Então KVM, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Wesley, Lucas, todos aqui que me ajudam a fazer esse nosso programa, muito obrigado por tudo. E no programa de hoje vou falar os pontos que para mim foram os mais importantes desse final de semana no Grande Prêmio de Spa e também falar um pouco sobre a minha avaliação dos pilotos ao longo dessa primeira metade da temporada de 2025. Spa abriu a segunda metade, foi a 13ª etapa de 24 no total, então de novo vou destacar alguns pontos do final de semana aqui em Spa e também na minha avaliação sobre a primeira metade ao longo dessa temporada. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar nesse final de semana, para quem assistiu a corrida, né, viu que teve pista seca, pista molhada, e vou falar um pouco sobre o regulamento em relação ao parque fechado da Fórmula 1, que é um regulamento que eu acho que precisa de alguns ajustes, algumas situações que aconteceram no passado e também nesse final de semana. Eu acho que ela, primeiro de tudo, é um pouco perigosa no quesito segurança e também algumas coisas que aconteceram, acho que foram um pouco injustas em função desse sistema de parque fechado. E para quem não sabe o que é o parque fechado, não só na Fórmula 1, mas no automobilismo, é aquele período onde as equipes não podem mais mexerem nos seus carros, seja de um treino para uma classificação ou de uma classificação para a corrida. No formato atual da Fórmula 1, nos finais de semana sprint e também nos finais de semana normais, as equipes não podem mexer nos acertos dos seus carros da classificação para a corrida. Ou seja, se no sábado, que são as classificações, está com a pista seca e no domingo, que é a corrida, chove, as equipes não podem mudar seus carros do sábado para o domingo. E isso é muito complicado porque, primeiro de tudo, se você acerta seu carro para a pista seca e de repente a previsão para o domingo era de seco, mas de repente chove e você vai com o carro acertado para a pista seca numa pista molhada, que nem eu falei, primeiro que isso é um risco muito maior, porque às vezes não, normalmente o carro para a pista seca tem um setup, um acerto completamente diferente do que para a pista molhada e o contrário é a mesma coisa. E o outro ponto que eu acho muito ruim também, acaba sendo quase que um campeonato de meteorologia. Quem acertar ou adivinhar de fato o que vai acontecer com a questão climática leva uma certa vantagem. E como a gente sabe, isso não é um campeonato de meteorologia, é um campeonato de Fórmula 1, então acho que isso é uma regra muito ruim. E o que aconteceu nesse final de semana em Spa fez com que essa regra, além de tudo, fosse, na minha visão, injusta. Por quê? A corrida estava marcada para começar às 10 horas da manhã e a corrida começou às 11h20, teve um atraso de 1h20. Ou seja, teve um atraso de mais ou menos o tempo que a corrida leva. Em Spa, a corrida em situações normal demora mais ou menos 1h15, 1h20. Ou seja, quem acertou os carros para chuva, porque às 10 horas da manhã estava chovendo com a pista molhada, não tirou benefício daquele acerto para o carro para chuva, porque a corrida começou com mais de 1 hora de atraso e quando começou tivemos praticamente a corrida inteira já numa situação de pista seca. Então realmente é uma situação muito injusta muitas vezes, como eu falei, até na questão da segurança não é muito legal e para mim a Fórmula 1 deveria rever esse formato, ou seja, o que tinha que fazer para solucionar isso é não ter esse sistema de parque fechado tão rigoroso onde as equipes não podem fazer nada em relação aos carros, não podem mudar nem a angulação da asa traseira, que é uma parte muito importante quando você tem uma mudança climática. Então, realmente, eu acho que isso tem que ser revisto, porque foram causadas situações injustas. As equipes que priorizaram o acerto de chuva, para a hora que a corrida fosse começar, não começou a corrida, aquele acerto foi desperdiçado e trouxe um prejuízo para essas equipes. E muda muito, né, como eu falei para vocês, o acerto de um carro para a pista molhada comparando com a pista seca. E aqui eu trouxe para vocês uma comparação de um carro mais acertado para a pista seca, que é a Mercedes do George Russell, e um carro mais acertado para a pista molhada, que é o caso do Oscar Piastri. Então vou pedir para o Lucas encher a tela aqui para mim. Lucas, por favor. Olha, aqui
é uma comparação aqui entre Russell e Piastri, desculpa, e Norris. Russell do lado direito da tela e Norris, que foi o pole position do sábado, né, do lado esquerdo. Esse ponto do circuito é logo depois da curva do Rouge, que tem aquela longa reta Camel, que é uma reta bastante longa. Olha só, primeiro de tudo, o tempo do Norris foi 1:40.562, o tempo do Russell 1:41.260, quase 7 décimos de diferença no tempo de volta entre esses dois pilotos. E ali no meio da tela, logo abaixo da imagem dos carros, tem o tempo dos setores. A gente vê que no primeiro setor o Russell é quase 2,5 décimos mais rápido do que o Norris. No setor intermediário, por outro lado, o Russell é quase 1 segundo. A gente vê ali o Norris fez 1:42.5 no segundo setor e o Russell 1:43.6, 9 décimos de diferença. E no último setor, de novo, o Russell é mais rápido do que o Norris, um pouco mais de 1 décimo. E por quê? Porque o primeiro e o terceiro setores são setores que você tem praticamente só reta. E o Russell, como eu falei para vocês, optou por um acerto para a pista seca, para tentar largar o mais para frente possível e torcer para a previsão do tempo estar errada no domingo e não ter um prejuízo de correr com o carro acertado para a pista seca e enquanto os outros estavam acertados para a pista molhada. Então a gente vê que ali na imagem também, olha a diferença de velocidade do Russell para o Norris. O Russell está ali naquele ponto logo depois da curva do Rouge a 319, o Norris a 314. Um pouco mais para frente, no meio da reta, o Russell já a 334 e o Norris a 327. Isso tudo, como vocês estão vendo, ainda no setor de reta. Quando chega na curva, que é a primeira curva após esse setor de reta, olha só o contraste. O Norris, que era mais lento do que o Russell, vou voltando aqui a imagem para vocês aqui, 7 km nessa parte já final da reta, na primeira curva após essa reta, ele está lá 16 km mais rápido do que o Russell. Ou seja, chegou na parte de curva, chegou na parte onde a falta de pressão aerodinâmica da Mercedes do Russell faz falta. Na curva seguinte, a gente vê aqui de novo o Norris 7 km mais rápido do que o Russell. Então, Luquinhas, pode voltar para mim, por favor? Então, pessoal, é justamente esse tipo de compromisso que as equipes têm que fazer, um para a pista seca, a outro para a pista molhada, e realmente é uma coisa um pouco injusta. E eu vou dar um exemplo aqui de dois pilotos que ficaram muito chateados com isso. Max Verstappen e Hamilton. Ou seja, esses dois ícones falaram a seguinte coisa: poxa, a gente acertou o carro, cada um falou individualmente, obviamente, né? O Verstappen e o Hamilton dizendo, olha, acertei meu carro para a pista molhada, a corrida era para começar às 9, começar às 10, horário do Brasil, começou às 11h20, horário do Brasil, então realmente a gente teve um prejuízo muito grande. E lógico, nessa parte de a direção de prova não começar a corrida por uma questão de chuva, uma questão de falta de visibilidade, é sempre uma situação muito, muito delicada. Já tiveram corridas em situações de pista molhada, em várias categorias, onde a direção de prova optou para começar cedo demais, ou seja, quando a pista ainda estava com muita água, isso na Fórmula 1, em Stock Car, em qualquer categoria, não importa a categoria. Mas também já tiveram situações, como na minha opinião aconteceu nesse final de semana na Bélgica, onde a direção de prova acabou sendo um pouco cuidadosa demais, ou seja, esperou muito e a pista já estava quase seca quando a corrida começou. E por que isso é muito complicado e muito difícil para a direção de prova? Pelo seguinte, quando você começa a corrida com muita água no circuito, e nos carros de Fórmula 1 a gente sabe, né, que até por serem os carros mais rápidos que tem, e o spray, né, aquela cortina de fumaça que levanta, está totalmente ligada à velocidade dos carros. Ou seja, quanto mais rápido o carro é, mais spray levanta. Um carro de Fórmula 1, se ele está a 150 por hora, ele levanta a quantidade X de spray. Quando ele está a 300 por hora, ele levanta muito mais água. Então, realmente, quanto maior a velocidade, mais spray o carro vai gerar. Em Spa, principalmente em Spa, como tem uma reta muito longa, na parte final da reta, onde tem muito spray, realmente a visibilidade, quando tem muita água, fica muito comprometida. Inclusive em Spa, há mais ou menos 2 anos atrás, aconteceu uma fatalidade, uma coisa muito triste, numa corrida de Fórmula 3 ou Fórmula 4, se não me engano, onde teve um acidente por falta de visibilidade,
e um dos pilotos envolvidos no acidente, um menino de 18 anos, acabou falecendo. Então realmente é uma questão muito delicada, né? Muito fácil criticar a direção de prova, ou quando começa com muita água e aí se tem um acidente, todo mundo vai ser obviamente muito criticado. E nesse caso aqui eu acho que eles exageraram para o outro lado. E eu vou aqui mostrar por que eu acho que a direção de prova foi cautelosa um pouco demais com essas imagens que eu vou pedir para o Lucas aqui mais uma vez encher a tela para mim, para mostrar o que aconteceu nesse final de semana. Bom, primeiro de tudo, a corrida começou com 1h20 de atraso, atrás do safety car, e a gente vê que nessa imagem aqui, né, quase não tem spray mais no circuito. Os carros, obviamente, não estão andando na velocidade normal, ainda estão com um regime de safety car, mas a gente vê que não tem spray praticamente nenhum atrás dos carros, ou seja, a pista já estava bem seca. Inclusive, nesse momento, antes da relargada, né, que acabou sendo só na quinta volta, nessa próxima imagem aqui, é o momento da relargada de fato, ou seja, já está valendo, já tinha alguns pontos do circuito secos. Então, realmente, a direção de prova pecou, na minha visão, ou seja, foi cautelosa demais para começar a corrida. E, mais uma vez, pode voltar para mim, Lucas, por favor, todos os pilotos que iniciaram a corrida com um acerto de chuva, realmente tiveram um prejuízo muito grande. Dentre eles, Verstappen, o próprio Hamilton, dentre outros, então realmente foram prejudicados. E, de novo, a única maneira de solucionar esse problema, na minha visão, é liberar a mudança para acertar o carro em função de uma mudança climática da classificação para a corrida. Se não tem mudança climática e acharem que não podem mais mexer nos carros da classificação para a corrida, que é o tal do sistema do parque fechado, tudo bem. Agora, quando tem a mudança climática, aí eu acho que o correto é liberar as equipes para fazer as mudanças ali de asa, parte aerodinâmica, de altura, de alinhamento, que são mudanças fáceis, rápidas e que você traz ali uma situação de igualdade para todas as equipes. Legal? Pessoal, essa parte aqui do parque fechado já está mais do que falada para vocês. Agora eu vou falar aqui da parte da corrida, né? Essa corrida Spa foi uma corrida que foi muito difícil a ultrapassagem, por mais que tenham retas muito longas, tanto na corrida sprint do sábado quanto na corrida principal no domingo, as ultrapassagens ficaram muito limitadas. E com isso, na disputa, agora falando na disputa pela corrida e também pelo campeonato, que é entre Lando Norris e Oscar Piastri, a corrida acabou sendo decidida logo na primeira volta. E foi decidida no momento que a chance de ultrapassar é maior, que é sempre na primeira volta. Lembrando, na corrida do sábado aconteceu a mesma coisa, a vitória foi decidida na primeira volta, só que na corrida sprint do sábado, o pole position, que foi o Piastri, foi ultrapassado pelo Max Verstappen, que largou na segunda colocação. E na corrida do domingo aconteceu a mesma situação. O pole position, que foi o Lando Norris, foi superado pelo segundo colocado, que foi o Oscar Piastri, também na primeira volta. Só que na corrida do domingo, o Norris, e ele mesmo falou sobre isso, ele cometeu alguns erros na relargada, que foi uma largada em movimento, né, em função da pista estar molhada. A direção de prova escolheu ter uma largada em movimento, e o Norris não fez um procedimento muito eficiente nessa relargada em movimento. Primeiro de tudo, para quem não sabe, na Fórmula 1 só pode ultrapassar após a linha de chegada, ou seja, não pode ultrapassar antes da linha de chegada. Algumas categorias, a maior parte das categorias você pode ultrapassar assim que a bandeira verde ou que a luz verde se acende, mas na Fórmula 1 só é permitido a ultrapassagem assim que os pilotos passam na linha de chegada. E o Norris, como eu falei, primeiro de tudo, ele começou a acelerar cedo demais, desperdiçando carga de bateria e tudo mais. E além disso, ele cometeu um erro, na minha visão, muito básico, que foi, na pista molhada, não ter feito um pouco de traçado de chuva. Então eu vou pedir mais uma vez aqui para o Lucas encher a tela, por favor. E o que é o traçado de chuva? É o piloto sair de cima da borracha, andar fora do traçado que os pilotos utilizam na pista seca. Por quê? Porque quando chove, você tem que sair de cima do traçado normal, né? Sair de cima da borracha, porque com a pista molhada, o traçado normal fica muito mais escorregadio. Então, pegando aqui essa imagem, primeiro de todas, do Lando Norris, na linha de largada e de chegada, acelerando ali exatamente em cima da borracha. Passando para a próxima imagem aqui,
olha aonde está o Oscar Piastri. Ele já está um pouquinho mais na parte interna ali, fugindo da borracha, e com isso ele consegue tracionar muito melhor do que o Lando Norris. Ou seja, voltando para a imagem do Norris, exatamente no traçado de seco em cima da borracha, e o Piastrinho ali um pouco mais na parte interna, fora da borracha. Passando aqui para a curva 1, o momento que foi decisivo mais uma vez para o resultado dessa corrida. Lando Norris, o carro que está à frente ali, exatamente no traçado de seco, inclusive pegando aquela zebra interna ali, que a gente sabe, né, para quem não acompanha o automobilismo, quando chove, quando está molhado, qualquer parte que esteja pintada, sejam as faixas brancas ou as zebras, por mais que sejam utilizadas tintas especiais que diminui um pouco da aderência, é sempre um pouco mais escorregadio você passar em qualquer parte pintada no circuito, faixas brancas e também, obviamente, as zebras. A gente vê que o Norris pega a zebra ali e faz exatamente o traçado de seco, enquanto o Piastri, como vocês podem ver, ele está um pouquinho mais aberto ali, fazendo um traçado um pouco fora da borracha, e com isso tem muito mais aderência nessa parte da entrada da curva 1. Quando a gente pega a parte da saída da curva 1, a gente vê o resultado do que o Norris fez comparando com o resultado do que o Piastri fez. A gente vê que o Norris, mais uma vez, lá na parte externa, exatamente em cima da borracha, onde tem menos aderência, e o Piastri um pouquinho ali na parte interna, fora da borracha, e consegue tracionar muito melhor. Pegou a imagem de fora aqui para vocês agora, uma imagem de cima. Olha só aquelas flechas ali, onde está o caminho que o Norris está indo e o caminho que o Piastri está indo. E se vocês prestarem bastante atenção, é meio difícil de ver, reparem que onde está o carro do Norris, ali na parte quase externa, nesse ponto do circuito, essa parte ela é um pouquinho mais escura. Por quê? Porque tem mais borracha. A parte mais escura da pista sempre é o traçado normal e é sempre onde a borracha está. Quando a pista está seca, fica mais diferente a parte do traçado onde tem borracha para a parte de onde não tem. Quando está molhada, fica muito parecido ali a cor, mas se vocês olharem bem, vocês podem reparar que na parte externa ali está um pouquinho mais escuro, porque é ali que está a borracha. E com isso aqui mais uma imagem de cima, mais uma vez o Lando Norris exatamente em cima da borracha, enquanto o Piastri não. E a consequência disso foi, logo após a curva da Eau Rouge ali, o Piastri muito mais rápido, além de tudo, né, fora o traçado mais eficiente e tudo mais, acabou pegando um vácuo do Lando Norris, e um vácuo aí, principalmente no início da corrida, com a pista bastante molhada, com a umidade relativa do ar bastante alta, onde o carro que vem à frente tem uma resistência muito grande do ar, o Piastri viu ali e sem maiores dificuldades ultrapassou, e ali a corrida acabou sendo decidida. Pode voltar para mim, por favor, Lucas. Por que esse momento a corrida foi praticamente decidida? Por dois motivos. Primeiro, obviamente, na pista ali o Piastri já estava à frente do Norris. E qual que foi o outro ponto que essa situação entre esses dois pilotos ficou muito mais complicada ainda para o Lando Norris? Quando você tem dois carros da mesma equipe em posições subsequentes, um grudado no outro, quais são os pontos que podem vir a acontecer numa situação dessas? Primeiro de tudo, se não chovesse mais, em algum momento eles iam ter que parar para fazer a transição do pneu do pneu intermediário para o pneu slick, que acabou acontecendo com todas as equipes. E por que quando você está atrás do seu companheiro de equipe e muito próximo, isso pode vir a ser um prejuízo muito grande? Porque normalmente quem tem a prioridade de parada dentro de uma equipe é sempre o carro que está à frente na corrida em relação ao seu companheiro de equipe. Ou seja, quem tinha a prioridade de parar primeiro nesse momento de transição do pneu de chuva, do pneu intermediário, melhor dizendo, para o pneu slick, acabou sendo o Piastri, porque ele estava na corrida à frente do Lando Norris. Então, quando você tem essa prioridade, e muitas vezes a diferença de tempo nessa transição de pneu acaba sendo muito grande. Para vocês terem ideia, nesse final de semana, em Spa, o piloto que parou uma volta depois para colocar o pneu slick, ele perdeu em média
de 6 a 8 segundos em relação ao piloto que parou uma volta antes. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então, o primeiro prejuízo praticamente garantido é esse. Você vai ter que dar uma volta a mais, porque não dá para parar os dois pilotos na mesma equipe na mesma volta. Então, você vai ter que dar uma volta a mais, e como eu falei, a diferença de uma volta a mais de pneu intermediário destruído numa pista praticamente seca é muito grande. Esse é o prejuízo número 1, que é o menor deles. O prejuízo que pode ser muito, muito maior numa situação dessas é o seguinte: se nessa primeira volta, quando largou a corrida, tem um acidente, tem um safety car, e eles querem parar para trocar o pneu, aí complica muito mais, porque o piloto de trás tem que esperar a troca do piloto, do seu companheiro de equipe que está à sua frente. Se tem um safety car, está todo mundo grudado, e aí o prejuízo acaba sendo muito maior. Então, realmente, ali a corrida acabou praticamente sendo decidida entre Piastri e Norris. Eu vou mostrar o porquê isso aconteceu daqui a pouco. Mas agora eu vou pedir aqui mais uma vez para o Lucas encher a tela e mostrar para vocês aqui sobre o que eu estava falando antes, sobre o atraso de ter dado a largada, qual que foi a consequência disso. Bom, a largada, como vocês viram aqui na imagem anterior, aqui foi na volta 5, né? E na volta 8, se puder encher a tela, por favor, Lucas, a gente percebe na volta 8, ou seja, 3 voltas depois que a corrida começou de fato, alguns pontos do circuito já seco, como vocês podem ver ali no lado direito da pista ali, já sem água nenhuma no circuito. E aí o que aconteceu? Isso na volta 8, lembrando, a corrida começou na volta 5. Na volta 12, ou seja, 7 voltas depois que a corrida começou, já o primeiro grupo de pilotos veio para a troca de pneu. Um dos primeiros que vieram foi o Hamilton, mas não foi só o Hamilton que entrou nessa volta. E aí, vou destacar para vocês e pedir para vocês olharem no canto superior esquerdo da tela. Nesse momento, na volta 12, olha a diferença entre Piastri e Norris nesse momento da corrida. 1 segundo, ponto 7, ou seja, tinha menos de 2 segundos entre o Piastri e o Norris nesse momento da corrida. E aí na próxima imagem, vou mostrar para vocês, depois que todos os pilotos pararam, inclusive Piastri e Norris, olha a diferença de tempo entre o Piastri e o Norris, pelo fato do Norris ter parado uma volta depois. Voltando aqui à imagem, o Norris estava a 1 segundo, lógico, 1.7, vamos chamar de 1 segundo atrás do Piastri, antes das paradas. O Piastri parou uma volta antes dele, e quando os dois voltaram para a pista, ele já estava praticamente 9 segundos em relação ao seu companheiro de equipe. Então, realmente, isso demonstra o tamanho do prejuízo que o Norris teve por ter perdido a primeira posição. Pode voltar para mim, Lucas, por favor. Ter perdido a primeira posição logo na largada. Então, realmente, quando você toma ali 8 segundos de prejuízo numa situação dessas, com 2 pilotos muito equilibrados, muito competentes, realmente fica muito difícil. Mesmo que o Norris estivesse mais rápido, você tirar 8 segundos, você tem que tirar muito. É uma diferença muito grande para 2 pilotos que são muito equilibrados entre si, então realmente ficou muito complicada a situação do Norris, e o resultado, eu pedi para o Lucas mais uma vez encher a tela aqui para mim, o resultado acabou sendo esse. Piastri primeiro, Norris segundo, Leclerc terceiro. O Leclerc conquistou, se não me engano, esse foi o 5º pódio da temporada do Leclerc. Verstappen em quarto, Verstappen ficou atrás do Leclerc lá a corrida inteira, com uma diferença de não mais de 2 segundos. O Leclerc fez uma corrida espetacular ali, conseguiu manter a sua Ferrari mais uma vez no pódio. Na sequência, George Russell, Albon, que também teve ali no seu retrovisor o Hamilton, praticamente a corrida inteira, e o Albon também fez uma corrida espetacular. E como eu falei, a ultrapassagem Spa ficou muito complicado nesse final de semana, e o Hamilton, que ficou a corrida inteira praticamente atrás do Albon, também não conseguiu ultrapassar o seu compatriota. E na sequência ali, Leon Lawson marcando os pontinhos e Gabriel Bortoleto na 9ª colocação. Gabriel, que teve um final de semana espetacular, chegou ao Q3 nas 2 classificações desse final de semana sprint. Vou falar um pouco do Gabriel, assim como de todos os outros pilotos também daqui a pouquinho. E Gasly também fez uma corrida fenomenal. Gasly tinha uma sequência de 2 ou 3 carros atrás deles, inclusive o próprio Tsunoda estava atrás do Gasly, fez uma corrida espetacular e conseguiu marcar mais um pontinho aí com a sua Alpine. Então esse foi o resultado da corrida, e vou mostrar para vocês aqui agora o resultado do campeonato. Lando Norris
a 16 pontos do Oscar Piastri. Chegou em Spa 8 pontos atrás e agora está a 16 pontos. Na terceira colocação, Max Verstappen, que está à frente do George Russell. Na quarta posição, George Russell, 157. Verstappen, 185, Russell, 157. Por que essa diferença é muito importante? Eu não sei, pode voltar para mim, Lucas, por favor. Pessoal, não sei se é verdade ou não, mas dizem que o Max Verstappen tem uma cláusula no seu contrato que ele pode voltar para mim, Lucas, por favor, que ele pode sair da Red Bull caso a diferença dele, caso ele perca ou não esteja entre os 3 primeiros colocados do campeonato antes do período de férias que vai ser após esse final de semana na Hungria. Nesse momento ele está a 28 pontos à frente do Russell, ou seja, não tem como ele perder essa terceira colocação. Mas essa história do Verstappen, se vai sair da Red Bull, se não vai sair da Red Bull, não sei o que vai acontecer, cada um fala uma coisa, mas de qualquer maneira, se o gatilho for e cair para fora dos 3 primeiros antes das férias, isso não tem mais como acontecer, que com o resultado da corrida o Verstappen acabou ficando 28 pontos à frente do George Russell, então a terceira colocação está garantida pelo menos até as férias. Ele não vai cair para quarto, assim como ele também não vai subir para segundo. Então Max Verstappen terceiro, Russell quarto. Pode encher a tela, por favor, de novo, Luquinhas, desculpa. O Lufinha está pensando em mim hoje, hein? Na sequência, Leclerc. Logo depois do Leclerc, Hamilton, Kimi Antonelli, que teve um final de semana terrível esse final de semana, vou falar sobre ele também. Albon, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon na sequência, Ocon com 27 pontos. Hadjar, que vem fazendo uma excelente temporada. Gasly, Lance Stroll, Liam Lawson, Fernando Alonso e na sequência Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, que tem 10 pontos. Yuki Tsunoda, pessoal, esse ano, desde que ele foi para a Red Bull, que foi na terceira etapa, ele marcou apenas 7 pontos pela Red Bull. Ele tem 3 pontos de uma corrida sprint na China e de lá para cá marcou apenas 7 pontos dentro da equipe Red Bull. E na sequência, Berman, Bortoleto, que pontuou mais uma vez esse final de semana com 6 pontos, e o último colocado da temporada, pode vir para mim, Luquinhas, por favor, é o Franco Colapinto, que ainda não tem pontos. Então, pessoal, esse foi o resultado da corrida, esse também é a situação do campeonato. Eu acho que é um campeonato que ainda tem muita coisa para acontecer. 16 pontos entre Lando Norris e Oscar Piastri é uma diferença muito pequena para a quantidade de corridas que a gente tem ainda nessa temporada, ou seja, é um campeonato que vai ficar entre os dois, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito absurda, que não deve acontecer. Agora, qual que vai ser o campeão? Realmente eu acho que a gente vai ter que esperar para ver. E por que eu digo isso? Principalmente nas últimas semanas. Há um tempo atrás, até, sei lá, uns 2 meses atrás, acho que muitas pessoas, inclusive eu mesmo, acreditava que realmente ia ser praticamente impossível o Piastri não ganhar esse campeonato. Porque ele vinha numa sequência, num ano, na verdade, muito, muito bom, com pouquíssimos erros, enquanto o Norris cometeu alguns erros em alguns momentos, parecia estar emocionalmente muito abalado, então realmente era muito difícil, até mais ou menos umas 4 ou 6 semanas atrás, acreditar que realmente o Norris poderia ter chances de tirar esse título do Piastri. Só que nas últimas corridas aconteceram 2 coisas muito importantes. Primeiro, que antes de Spa, Norris veio de 2 vitórias. A de Silverstone, obviamente, ele foi ali ajudado pela penalização que o Piastri sofreu, mas de qualquer maneira vinha de 2 vitórias. Mas na minha visão, principalmente, uma coisa que eu acho que mudou bastante tem sido a postura do Norris. O Norris realmente vem tendo uma postura um pouco diferente aí nas últimas corridas, mas como eu falei, eu vou falar sobre o Norris, sobre o Piastri, e vou começar agora a falar sobre todos os pilotos desse grid da Fórmula 1 atual, e vou dar aqui a minha leitura sobre o que eles fizeram ao longo dessa primeira metade do campeonato. E ter começar aqui, colocar na imagem para vocês, com o líder, Oscar Piastri. Bom, pessoal, a minha previsão no começo dessa temporada era a seguinte, inclusive tem até quem me segue no Instagram, pode até procurar lá, eu devo ter feito esse vídeo que eu estou falando para vocês agora, acho que foi mais ou menos em março, um pouco antes da temporada começar, sobre os pilotos dessa temporada da Fórmula 1, e vou te falar que
Eu não sei nem como, que eu nunca faço isso, mas acertei bastante nas minhas previsões e minhas avaliações no começo da temporada. O que eu falei sobre, começando aqui pelo Piastri? Eu falei o seguinte, Piastri para mim um excelente piloto, só que nos 2 últimos anos, 23 e 24, né, 23 foi a estreia dele na Fórmula 1 e ano passado, ele andou abaixo do Norris na maior parte das vezes. E para mim, a minha avaliação no começo do ano, isso acabou se concretizando nessa temporada até o momento, é que se ele conseguisse elevar um pouco o seu jogo, a parte mental dele, que sempre foi muito forte, iria fazer ele um cara difícil a ser batido caso a McLaren tivesse um carro competitivo de novo, que está tendo. Então, para mim, o Piastri vem fazendo aquilo que eu realmente achei que ele fosse fazer. Faz um excelente trabalho e a frieza que ele tem, para mim, é o maior diferencial. Lógico, excelente piloto, muito rápido, muito agressivo nos momentos certos, assim como foi na largada nesse Grande Prêmio de Spa, assim como foi na largada no Grande Prêmio de Jeddah, onde ele ultrapassou o Max Verstappen por fora na primeira curva, ou seja, é agressivo na medida certa, mas principalmente um piloto muito frio. E essa frieza dele faz com que ele seja emocionalmente muito equilibrado e, consequentemente, muito constante. Então, realmente, para mim, obviamente é um dos favoritos, mas como eu falei agora há pouco para vocês, esse próximo aqui, que está apenas 16 pontos atrás do Piastri, também tem grande chance. E por que eu digo apenas 16 pontos? A primeira metade do campeonato, principalmente antes das corridas de Silverstone e também no Canadá, parecia que o campeonato do Norris estava muito ruim quando comparado ao campeonato do Piastri. E se a gente vê a diferença, são apenas 16 pontos. Então, realmente, por mais que o Norris de fato tenha cometido mais erros do que o Piastri, o maior de todos foi aquele do Canadá, onde ele estava na 5ª colocação e foi tentar ultrapassar o próprio Piastri na última volta, bateu, jogou ali 12 pontos fora, ou seja, se ele chegasse na mesma 5ª colocação, mesmo que não ultrapassasse o Piastri, estaria agora 4 pontos do seu companheiro de equipe, mas de qualquer maneira, eu diria que principalmente, na minha visão, o Norris está muito melhor emocionalmente nos últimos tempos e Spa, para mim, foi o maior demonstrativo disso. Por quê? Spa, na classificação sprint, ele ficou a 6 décimos do Piastri, que é uma diferença enorme. Esses dois pilotos são muito equilibrados em termos de velocidade. E quando acabou a classificação, quando ele foi entrevistado, diferente do que o Norris apresentou nos últimos tempos, ele estava muito tranquilo, lógico, chateado com o resultado, mas ele não estava se maldizendo, xingando a si mesmo, nada disso. Ele falou assim, olha, realmente não foi bom, mas o resultado foi pior do que a realidade é, então está tudo certo. E da mesma maneira que, quando ele acabou cometendo esses erros na largada, que ele mesmo admitiu que não fez uma boa largada, eu trouxe aqui algumas imagens, algumas análises para vocês, e o próprio Norris também concordou que não foi o bom trabalho que ele fez ali na largada, que se tivesse feito um bom trabalho, talvez conseguisse manter a primeira posição, mas não dá para saber, mas realmente ele não se mostrou tão abalado com algumas coisas que não foram ao favor dele. Então realmente essa estabilidade emocional melhor, acho que faz o Norris voltar a ser um campeonato mais forte, um pretendente mais forte para o campeonato desse ano. Então eu acho que vai ser bem mais disputado do que eu imaginava que seria, principalmente pelo Norris estar ficando mais forte emocionalmente. Esse próximo aqui não tem muito o que falar, né? Verstappen, já nos últimos anos, vem fazendo excelente trabalho. Esse final de semana, mais uma vez, conseguiu otimizar o que dava para ser feito com a Red Bull, que realmente ainda é um carro que está abaixo da McLaren. Então o Verstappen, não vou me estender muito em relação a ele. Agora, o grande ponto do Verstappen, que nem tem a ver com a primeira metade do campeonato ou não, é se ele fica na Red Bull ou não. Há um tempo atrás, aparentava muito mais que de fato ele poderia ir para a Mercedes. E eu vou chegar aonde que ele iria, né? Porque no começo os rumores é que ele iria para o lugar do Russell, que para mim não faz o menor sentido a Mercedes não manter o Russell. Agora, os últimos rumores é que ele iria para o lugar do Kimi Antonelli, que vem tendo muita dificuldade, vou falar sobre Kimi daqui a pouco. Mas essa semana em particular, os rumores, de novo, são só rumores, é que ele vai ficar onde ele está na Red Bull, pelo menos até o ano que vem. Então, a gente vai ter que esperar, mas de qualquer maneira, Verstappen vem fazendo uma excelente temporada, assim como esse aí, George Russell. Russell, para mim, por que eu acho que a Mercedes não deve, de forma alguma,
não manter o Russell? Por motivos, primeiro, um piloto excelente, um piloto que nos 3 anos que ele foi companheiro de equipe do Hamilton, ele superou o Hamilton em 2 deles. O outro ponto muito forte do Russell, ele é um piloto que quando as coisas não vão muito bem, como não foram muito bem em Spa, para não falar, né, que no caso do Russell não foram muito bem desde que ele chegou na Mercedes. A Mercedes ganhava tudo até o Russell estrear na Mercedes. Quando estreou, a Mercedes parou de ganhar. Mas em todo esse período, e principalmente nos momentos difíceis, ele não perde a cabeça, ele não fala da equipe de uma maneira agressiva ou pejorativa ou qualquer coisa assim. Tudo que dá certo e também o que dá de errado, ele fala nós. Ele não fala eu ganhei, ele fala nós ganhamos. Ele não fala eu perdi ou a equipe perdeu, ele fala nós perdemos. Então realmente é um cara que, na minha visão, tem uma leitura e uma postura muito boa também como um membro de uma equipe. Então para mim, esse é um dos motivos também que eu de forma alguma tiraria o Russell e que se a Mercedes tivesse que tirar algum piloto da equipe, na minha visão, eu com muita pena tiraria o Kimi Antonelli. Por quê? O Kimi ainda é uma promessa, o Russell é uma realidade. Promessas viram realidades? Sim. Promessas viram realidades sempre? Não. Então realmente, na minha visão, o Kimi ainda é uma promessa. Vou falar um pouquinho sobre o Kimi na hora dele aqui também, mas de qualquer maneira, de forma alguma, eu tiraria o Russell da Mercedes. Indo para o próximo aqui, Leclerc. Leclerc vem fazendo excelente trabalho também. Eu acho que isso que eu falei em relação ao Russell, que ele é um cara de equipe, e para você ver se uma pessoa é de equipe mesmo, em qualquer segmento, tem que ver como essa pessoa se comporta num dia ruim. Porque num dia bom, no automobilismo, em qualquer segmento, num dia bom é fácil, todo mundo tá feliz, todo mundo tem uma postura legal. No dia difícil é realmente você ver quem é quem. E o Leclerc, assim como o Russell, nos momentos difíceis da Ferrari, ele é um cara também que, lógico, ele demonstra que tem coisas que não estão boas, às vezes está um pouco indignado, mas sempre de uma maneira construtiva. Sempre não, na maior parte das vezes. E então acho que o Leclerc também é um piloto excepcional, vem fazendo uma temporada excepcional, assim como foi a temporada do ano passado também. E para mim, vem fazendo um excelente trabalho esse ano. Hamilton, esse aqui, mais uma vez, vai precisar um pouquinho mais de tempo, mas não muito mais. É engraçado, pessoal, vocês não imaginam como as pessoas nas redes sociais me xingam, me ofendem porque eu dou a minha opinião sobre o Hamilton. E eu chego até a achar engraçado. Mas de qualquer maneira, o que vem acontecendo com o Hamilton esse ano, mais uma vez, quem quiser ver essa postagem que eu fiz no meu Instagram, @MaxWilson, no começo desse ano, eu falei o que eu achei que pudesse acontecer com o Hamilton esse ano. Eu não tenho nada contra o Hamilton, na verdade, gosto do Hamilton como piloto. E torci, vocês podem ver nessa minha postagem, que ele tivesse um ano melhor do que foi o ano passado. E por que eu digo isso? O que o Hamilton vem fazendo na Ferrari esse ano, eu já falei isso em outras oportunidades, é muito parecido com o que o Hamilton fez na Mercedes ano passado. Ou seja, primeiro de tudo, não andou bem ano passado, na maior parte das vezes não vem andando bem esse ano. Em Spa, por exemplo, o Hamilton nas 2 classificações errou nas 2. E o Hamilton é um piloto tão especial que o Hamilton cometeu um erro em alguma classificação, acontecia, sei lá, uma vez por temporada. Em Spa aconteceu 100% das vezes, nas 2 classificações ele errou nas 2. E o Hamilton, assim como aconteceu no passado, ele vem sendo muitas vezes agressivo nas suas declarações, muitas vezes, na minha visão, um pouco assim, quase que irônico nas suas declarações. Então realmente é uma postura que não é legal. Ano passado ele foi muito crítico, chegou até insinuar que a Mercedes estava sabotando ele. No dia seguinte ele falava que não era mais rápido, ou seja, uma oscilação emocional muito grande. Esse final de semana, por exemplo, era uma expectativa muito grande, né, que a Ferrari estreou uma nova suspensão. Então, obviamente, tanto ele quanto o Leclerc foram questionados nessa suspensão. Foi testada num dia de filmagem, porque eu vou explicar porque eu estou fazendo esse aspas aqui, em Mugello, na semana anterior do Grande Prêmio de Spa. E depois desses testes, né, que foi um teste muito esperado, o mais esperado para a Ferrari esse ano, até porque não se testa na Fórmula 1. Primeiro eu vou explicar porque eu fiz isso aqui. Dia de filmagem é um treino que está sendo filmado, não é que um carro está andando atrás de uma van fazendo um videozinho, não é isso, é um treino de fato. Tem as suas
regras, mas é um treino. E depois desse treino, quando o Leclerc foi questionado como é que foi a suspensão nova da Ferrari, ele falou assim, olha, foi uma evolução, acho que foi a direção correta e tudo mais. O Hamilton, quando ele foi questionado como é que foi esse teste dessa suspensão nova, ele falou, olhando na cara do jornalista, bem seco e bem direto e bem conciso com as suas palavras, disse a seguinte coisa: não foi um teste, foi um dia de filmagem. Não foi um dia de filmagem, foi um teste, que se chama de filmagem, mas foi um teste de fato. E aí ele falou assim, não, a gente vai testar essa suspensão amanhã. Então assim, isso demonstra a maneira irônica, a maneira seca, muitas vezes mal educada na minha visão, que o Hamilton vem tratando as pessoas, talvez pela frustração que ele está tendo de vir de mais um ano muito difícil, ter mudado de equipe, ter mudado de ares e continua tendo resultados ruins. Então realmente eu não sei qual que vai ser o futuro do Hamilton. Eu particularmente acho que se ele continuar essa segunda metade do jeito que foi a primeira, eu nem sei se ele continuar correndo ano que vem, eu não sei se ele vai ter motivação para isso. Então realmente o tempo vai dizer, mas de qualquer maneira, avaliando a primeira metade da temporada do Hamilton, não foi boa. O Leclerc, por exemplo, tem 5 pódios esse ano, o Hamilton tem nenhum. Lógico, ele teve aquela vitória na corrida sprint e aquela pole position na corrida sprint da China, que foi o ponto alto dessa primeira metade do campeonato, mas tirando isso, os resultados oscilaram bastante e a maior parte deles não foram muito bons. Então o ano do Hamilton não foi muito bom, ver se essa segunda metade, que já não começou muito boa também, mas quem sabe vira o jogo para ele nas próximas corridas. Passar para o próximo aqui, Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, assim, primeiro de tudo, eu já falei isso nas transmissões da Band, eu não conheço Kimi Antonelli pessoalmente, mas todo mundo que eu conheço, que conhece Kimi Antonelli, fala 2 coisas dele. Um excelente piloto e um excelente menino. E mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, dá para ver que realmente ele é um excelente menino. É um menino educado, é um menino querido, humilde e tudo. Só que eu acho que acabaram, na minha visão, e eu falei também isso nesse vídeo que eu citei para vocês, dessa postagem do Instagram que eu fiz no começo desse ano, que eu estava muito preocupado o que ia acontecer com o Kimi Antonelli nessa temporada. E essa é a minha preocupação, infelizmente, porque eu sou torcedor dele mesmo sem conhecê-lo, de tanta coisa boa que eu vi sobre esse menino. A minha preocupação, eu estou vendo que infelizmente ela está acontecendo, que é o seguinte. Qual que era a minha preocupação? Adiantaram muito a carreira desse menino. O Kimi Antonelli, para quem não sabe, ele correu de kart, fez tudo que tinha que fazer no kart, foi para a Fórmula 4, que é a primeira categoria depois do kart, e aí pulou da Fórmula 4 para a Fórmula 2, isso foi no ano passado, ou seja, não fez a Fórmula 3, já pularam um degrau da Fórmula 4 para a Fórmula 2 sem fazer a Fórmula 3. Ele chegou na Fórmula 2 e estrondou, ganhou tudo? Não. Ele teve um ano ok para um estreante. Chegou a ganhar a corrida, mas cometeu vários erros, ou seja, foi um ano bem que teve altos e baixos, que é o normal numa situação dessas. E aí, fora esse degrau da Fórmula 3 que eles pularam, na minha visão, pularam um degrau ainda maior, que é pegar e colocá-lo já numa grande equipe para substituir um dos maiores da história da Fórmula 1. Então, realmente, eu acho que cometeram um erro enorme nesse sentido. Por quê? Porque por mais que você tenha um piloto muito talentoso, ou qualquer pessoa de qualquer área, pode ser piloto, advogado, médico, padreiro, pedreiro, qualquer coisa, e você pula etapas na formação de um piloto, é muito perigoso esse piloto não se formar bem. Porque ninguém passa da primeira série para a quarta e para a faculdade. Ninguém passa da faixa branca para a faixa marrom para a faixa preta. Tem degraus para você ir se formando. E o Kimi pulou, o que eu digo Kimi, quem pulou de fato foi ele, mas seja lá quem cuida da carreira dele, que pode ser o Toto Wolff, não sei quem que é, acabou pulando esses degraus. E nesse final de semana, fora que a primeira metade do campeonato do Kimi teve altos e baixos, ele fez aquela pole position na corrida sprint lá em Miami, mas infelizmente teve mais baixos do que alto. E esse final de semana em Spa, a gente viu o Kimi, depois de, pelo que falaram, chorar, de tão frustrado e tão chateado que ele está. Que ele ficou nesse final de semana por ter rodado na primeira classificação, ter ficado de fora já no Q1 na classificação do sábado para a corrida do domingo. Vem sendo um momento muito difícil, já faz sei lá quantas corridas que ele não marca um ponto. Então realmente, e outra, com todo respeito, quando eu chamo ele de menina, no bom sentido, ele é um jovem, acabou de fazer 18 anos,
você pega tudo isso para um menino que acabou de fazer 18 anos, realmente eu acho que é uma situação muito, muito ruim que colocaram ele. Se a gente pensar, né, muitas pessoas falam assim, tá, mas o Verstappen estreou na Fórmula 1 com 17 anos, ainda mais novo do que o Kimi. Sim, mas o Verstappen estreou numa equipe Toro Rosso. Uma equipe Toro Rosso tinha o Carlos Sainz, que era um outro estreante como seu companheiro de equipe. Numa equipe que não tinha expectativa nenhuma, que é diferente de uma Mercedes. Que é diferente de uma Mercedes, que não tem um estreante, tem um George Russell, que é um piloto que ganhou 2 vezes em 3 campeonatos do Hamilton. Então, realmente, uma combinação muito ruim que colocaram, na minha visão, o Kimi Antonelli. Então, realmente, acho uma pena. Torço muito para que ele se recupere. Ele está realmente muito, muito abalado emocionalmente. Chorou esse final de semana, não é para menos. Mas vamos ver o que acontece, mas não concordo com a maneira que conduziram a carreira desse excelente menino e excelente piloto. Albon, não vou me estender muito aqui, vem fazendo um excelente trabalho com a Williams, que vem evoluindo a cada ano. É muito legal a gente ver o Williams voltando ali na zona de pontuação direto, mas o Albon mais uma vez fazendo um excelente trabalho. E o próximo aqui é o nosso querido Nico Hülkenberg. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Nico. Primeiro, conheço ele muito pouco, já falei com ele uma vez, mas dá para ver que é um cara sensacional. O Nico Hülkenberg, para mim, é um exemplo que no automobilismo, diferente de outras áreas, de outras profissões, até mesmo de outros esportes, muitas vezes os números não refletem o que o piloto é de fato. E um grande exemplo, talvez o maior aqui, mais evidente aqui até porque está na Fórmula 1, o Nico Hülkenberg. O Nico tinha aquele recorde de ter feito 238 corridas, se eu não me engano, e para conquistar seu primeiro pódio foi na corrida número 239, ou seja, quase 240 corridas para conquistar o pódio. Vamos fazer uma comparação aqui rapidinha. Quem foi o companheiro de equipe do Nico Hülkenberg em 2024 e também em 2023? Kevin Magnussen, bom piloto. O Kevin Magnussen foi companheiro de equipe do Nico Hülkenberg em 2023 e 2024 na equipe Haas, e o Nico, na média, andou muito melhor do que o Kevin Magnussen. E lembrando, o Nico nunca tinha conquistado o pódio. Kevin Magnussen, na primeira participação dele numa corrida de Fórmula 1, ele conquistou um pódio. Ou seja, olha como essa questão das estatísticas ou dos números não refletem muito. Kevin Magnussen, na sua primeira corrida, conquistou o pódio, que acabou sendo, por incrível que pareça, o único da carreira dele na Fórmula 1, e o Nico Hülkenberg nunca tinha conquistado um pódio. Pessoal, eu sei que muitas pessoas vão me xingar, vão discordar. Para mim, o Nico Hülkenberg, com pódio ou sem pódio, é um piloto melhor do que o Vettel, que é 4 vezes campeão mundial. E eu acho, né, quando a gente fala desses números, refletem, não refletem, a capacidade ou o talento, ou a graduação de cada piloto, muitas vezes, sabe qual que talvez fosse um critério melhor para avaliar como um piloto é de fato? O tempo que esse piloto está, vamos lá da Fórmula 1, está na Fórmula 1. O Nico Hülkenberg teve ali um hiato de 3 anos, mas ele está na Fórmula 1 há 15 anos. Por que o Vettel não está mais? Por que o Nico Hülkenberg está? Porque as equipes... E outra, o Nico Hülkenberg não é um piloto pagante, não é que ele está lá porque paga. Ele está lá porque as equipes entendem que ele é um excelente piloto, um piloto que é um bom membro de equipe, é um bom companheiro de equipe. Eu acho que vem sendo muito importante para o Gabriel Bortoleto ter o Nico Hülkenberg como companheiro de equipe. Ou seja, eu acho que o tempo de categoria é uma maneira talvez mais clara e talvez mais precisa de avaliar algum piloto. Então, Nico Hülkenberg nunca ter tido um pódio, está há 15 anos na Fórmula 1. Felipe Massa, Rubinho Barrichello, nunca conquistaram um título. O Rubinho até esses dias era o recordista de corridas na Fórmula 1. Por quê? Era pagante? Não. Porque é um excelente piloto, mesmo sem ter conquistado um título. Então, realmente, Nico Hülkenberg, para mim, é um excelente piloto. Passar aqui e falar rapidamente desse aqui, que é o Ocon. Vem fazendo um bom trabalho, vem tendo uma relação melhor com o seu companheiro de equipe. O Ocon, que a gente sabe que é um bom piloto, mas sempre é um piloto que, por onde passou, tende a ter problemas com o companheiro de equipe. Esse ano está tendo o Oliver Berman, que é um estreante, mas aparentemente tem uma boa relação e vem fazendo um bom campeonato, o Ocon. Hadjar, para mim, dos estreantes é o que vem mais se destacando, consistentemente andando ali no pelotão da frente, entre os 10 primeiros, com o carro da Racing Bulls. E o favorito a entrar para Red Bull, aí, caso alguém saia, seja quem for, Tsunoda, Verstappen, vem fazendo um excelente trabalho. E para mim os melhores estreantes vem sendo, quer dizer, os estreantes estão muito bem, tanto ele
quanto o Gabriel, quanto o Berman, acho que vem fazendo um excelente trabalho, mas Hadjar fazendo um excelente trabalho. Gasly para mim se consolidando como um piloto muito bom, é mais um daquela lista de pilotos que andaram muito mal quando foram para a Red Bull e se reencontraram depois que saíram da Red Bull, como é o caso do Gasly, como é o caso do próprio Albon. Então realmente vem fazendo um excelente trabalho o Gasly e esse ano na equipe Alpine vem conquistando coisas impressionantes, como por exemplo nesse final de semana em Spa, onde ele colocou a Alpine, que pelo que falam é a equipe que tem um motor menos potente, né? Lembrando que a única equipe na Fórmula 1 que utiliza o motor Renault é a Alpine, porque as outras montadoras que fornecem motores para mais de uma equipe. A Mercedes fornece para a Mercedes, para a Williams, para a McLaren, para a Aston Martin, a Honda para a Red Bull e para a Racing Bulls, a Ferrari obviamente para a Ferrari, para a Haas. Então assim, a Alpine não, só tem o motor Renault na Alpine. E o Gasly foi lá e colocou essa Alpine com esse motor aí que não é muito bom, numa pista de altíssima velocidade no Q3. Então é um piloto excelente e que vem fazendo um bom trabalho e que eu acredito que a hora que ele tiver um carro competitivo vai ter chance de lutar por vitórias no futuro. Próximo aqui da lista, Lance Stroll. Stroll para mim é um piloto que já está há muito tempo fazendo hora extra na Fórmula 1. É um piloto bom, não tem piloto na Fórmula 1 que não seja bom. Tem alguns pontos do Stroll que eles são mais fortes do que outros. Por exemplo, quando está molhado, ele tende a andar, comparando com as performances dele mesmo, melhor quando a pista está molhada. Mas a Fórmula 1, como eu disse, eu acho que o Stroll é um piloto bom, mas para mim na Fórmula 1 não tem que estar os bons, tem que estar os excelentes. E excelente até hoje ele não demonstrou que é. Para vocês terem ideia, né, o Stroll esse ano não classificou uma vez na frente do Fernando Alonso. Se eu não me engano, já faz quase 30 corridas ou 25 corridas, alguma coisa disso, que ele não larga na frente do Alonso. O Alonso é um excelente piloto, é um dos melhores da história, na minha opinião. Que nível que o Alonso está como piloto hoje, aos 44 anos de idade, é difícil mensurar. Só que na Fórmula 1 você tem um piloto ou uma equipe que um piloto no último ano não consegue classificar na frente do outro, não é uma comparação normal. A gente vê que nas equipes normais, de vez em quando o Leclerc larga na frente do Hamilton e às vezes ao contrário, embora Leclerc e Hamilton está bem desigual também, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter o mínimo de equilíbrio. E isso não vem acontecendo já há bastante tempo. Então para mim o Stroll é um bom piloto, não é excelente, e eu acho que realmente numa equipe de Fórmula 1 que só tem 2 pilotos por equipe, obviamente você tem um piloto que não está desenvolvendo bem, é 50%. Então acho que a Aston Martin, até para ter ambições de lutar por títulos de construtores, deveria, na minha opinião, procurar um piloto excelente, que mais uma vez o Stroll não se demonstra ser. Próximo aqui da lista, Leon Lawson. Leon Lawson acho que está tendo um ano não muito bom, começou na Red Bull, fez apenas 2 corridas e depois foi trocado pelo Yuki Tsunoda, mas de qualquer maneira eu acho que tem que fazer um pouco a mais para demonstrar que ele merece estar nessa tão desejada vaga, que é qualquer uma dessas 20 vagas que existem na Fórmula 1. Então o Leon Lawson para mim vem melhorando, começou muito mal no começo desse ano na Red Bull. A gente viu que a autoconfiança dele foi lá para baixo, ele andou melhor com a Racing Bulls ano passado do que com a Red Bull esse ano, mas de novo, foram apenas 2 corridas. Nas corridas, na sequência que ele voltou para a Racing Bulls, eu acho que ele estava tão mal com tudo que aconteceu, estava com o desempenho um pouco abaixo, nas últimas corridas vem melhorando, vem andando próximo do Hadjar, mas de novo, eu acho que ele tem que mostrar um pouco a mais para demonstrar que merece se manter na categoria para o futuro. Na sequência aqui, Fernando Alonso, como eu falei para vocês, é difícil a gente mensurar como é que está o Alonso, porque muitas vezes, para a gente dar uma leitura de um piloto na Fórmula 1, o único dado mais real que a gente tem é quando compara ele com um companheiro de equipe. E o Alonso tem um companheiro de equipe que não é uma comparação, não é um nível muito alto. Não é que ele tem o Leclerc, não é que ele tem o Hamilton, não é que ele tem o Russell como companheiro de equipe, tem o Stroll. Então realmente vem superando o Stroll. Acho que o Alonso está naquela fase que muitos pilotos com essa idade já não estão na Fórmula 1 há muito tempo, mas o Alonso eu acho que é um piloto que se tiver um carro competitivo, eu acho que ele tem condições ainda, apesar da idade, de ter excelentes desempenhos. A gente lembra em 2023, que não faz tanto tempo assim, o Alonso não era tão mais novo em 2023, o que ele fez com aquela Aston Martin, que era um carro bom,
Lembra de 2023 que nas 6 primeiras corridas, se não me engano, ele conquistou 5 pódios. Então acho que o Alonso tem condições de voltar a andar bem, só que ele tem que ter motivação. E motivação é uma coisa que o Alonso tira não sei de onde, porque é um cara que não ganha uma corrida há mais de um ano, um bicampeão mundial, que eu acho que deveria ter ganho mais títulos pelo piloto que ele é. Mas quando você anda com um carro não competitivo durante muito tempo, principalmente nessa fase, jamais perto do fim do que do começo, que é a fase que o Alonso se encontra na Fórmula 1, eu acho que um carro competitivo vai trazer aquele velho Alonso de volta, e isso, se for acontecer, a esperança é que aconteça ano que vem, já que a Aston Martin tem o Adrian Newey como projetista, que é o maior projetista, o projetista mais vencedor da história da Fórmula 1. Então vamos ver o que acontece ano que vem. O Alonso acredito que vai continuar na Aston Martin ano que vem. Então, mas é um piloto que esse ano, com o carro que tem, vem fazendo um excelente trabalho. Esse aqui, Carlos Sainz, na minha visão, vem fazendo um excelente trabalho também. Começou ali tentando se achar um pouco mais na Williams, cometeu alguns erros, tem aquela fase de adaptação, mas é um piloto bom, vem conquistando bons resultados nas últimas corridas. É um cara também de equipe, é um cara que por onde passou não criou problema em nenhum lugar. Foi muito legal a gente ver, por exemplo, a homenagem que a Ferrari, a festa que a Ferrari fez ano passado, quando o Carlos Sainz foi desligado da equipe. Coisa essa que não aconteceu entre Mercedes e Hamilton, por exemplo. Por algum motivo, a Mercedes não fez a mesma festa, as mesmas homenagens para o Hamilton que a Ferrari fez para o Alonso. Inclusive, eu acho que tem grandes chances ainda que um dia o Alonso não, desculpa, o Carlos Sainz, que o Sainz volte a andar na Ferrari. Mas, de qualquer maneira, esse ano vem fazendo, na minha visão, um bom trabalho. Partindo para o próximo aqui, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, né, como vocês sabem, vem tendo muita dificuldade esse ano na Red Bull. Para vocês terem ideia, como eu falei agora há pouco, o Tsunoda marcou apenas 7 pontos depois que ele foi para a Red Bull, que foi na terceira etapa, sendo que ele tem 10 ao todo. Ou seja, para vocês terem ideia como está sendo difícil o ano do Yuki Tsunoda, se a Red Bull tivesse 2 Tsunodas, ou seja, se cada um deles tivesse marcado 10 pontos, a Red Bull estaria na última classificação, na última posição do Campeonato de Construtores. E a gente sabe que o Verstappen está na terceira colocação. Fazer o contrário, se a Red Bull tivesse 2 Verstappen, estaria em segundo no Campeonato de Construtores, bem à frente do primeiro. Então, olha como a temporada do Tsunoda não está boa. Agora, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Primeiro, o Tsunoda eu acho que é um bom piloto, e a gente sabe que por algum motivo todos que passaram ultimamente na Red Bull não tiveram bons resultados, mas o Tsunoda, com toda essa dificuldade que ele vem passando desde que ele foi para a Red Bull, ele mostrou um lado ali que até então a gente não tinha visto, até porque não tinha acontecido isso ainda, que é o seguinte: ele em nenhum momento se esquivou das dificuldades, em nenhum momento ele inventou desculpa, e tiveram vários momentos que ele até tinha, vamos chamar assim, algumas desculpas, e nem isso ele trouxe a público. Como, por exemplo, tiveram corridas que ele não tinha as mesmas atualizações que o Max Verstappen. Aí o Verstappen fazia pole e ele era último, por exemplo. Isso aconteceu. Ele não falava assim, não, porque o bico do Verstappen é assim, o meu assado, por isso que eu não fui bem. Não, ele não se apegou a isso. Porque mesmo com o carro, às vezes, não tão atualizado quanto o Verstappen, ele sabia que não era esse o problema somente. E eu achei muito legal a atitude, a postura do Tsunoda de ser muito transparente, muito honesto, não ter inventado desculpa. Então, realmente, eu acho que é admirável e não é muito comum isso no automobilismo. No automobilismo, muitas vezes, na dificuldade, o que o piloto começa a fazer é apontar o dedo para alguém ou para algum carro, para qualquer coisa. E o Tsunoda não fez isso, então admiro a postura dele, acho muito legal e torço para que ele se ache, porque, de novo, acho que é um bom piloto. Não estou comparando ele com o Verstappen, ou com o Hamilton, ou com o Leclerc da vida, mas ele também, na minha visão, não é ruim comparando com os resultados que ele vem tendo desde que ele foi para a Red Bull. Mas, de qualquer maneira, eu tenho admiração maior pelo Tsunoda de ver esse lado aí como ele está dando com esse momento. Berman, para mim, um dos outros grandes estreantes, já demonstrou que é um excelente piloto já nas oportunidades do ano passado, quando ele pilotou pela Ferrari na sua corrida de estreia na Fórmula 1, que é lá de paraquedas em Jeddah, substituindo o Carlos Sainz, que começou o final de semana dele no sábado, não andou nem na sexta-feira, assim como andou muito bem na Haas ano passado também, quando ele pilotou na corrida do Azerbaijão e também na corrida de Interlagos. Então, um bom piloto, parece ser um excelente menino também, um menino tranquilo, que não cria problema na equipe. Acertou, errou, que é o normal para o ano de estreia de qualquer piloto, mas é um cara que eu acho que tem um grande futuro na Fórmula 1, mas obviamente
assim como vários, tem que ter um carro competitivo para poder ter resultados bons, mas eu acho que se ele tiver, tem grande chance de ter excelentes resultados no futuro. É muito jovem, tem muito tempo pela frente, mas acho que ele vem fazendo uma boa temporada até o momento. Passar para o nosso brazuca aqui, Gabriel Bortoleto. Gabriel, a minha visão sobre um piloto estreante, eu falei também nesse vídeo no começo do ano, o que tem que ser feito é fazer um bom trabalho quando comparado com o seu companheiro de equipe. E o Gabriel vem fazendo um excelente trabalho. Obviamente, acertou, errou, que é totalmente normal para um piloto estreante, já é normal para um piloto experiente, para um estreante mais ainda. Agora, alguns dados importantes. Primeiro, na comparação em classificações entre o Gabriel Bortoleto e o Nico Hülkenberg, o Gabriel está à frente. Lógico, teve uma sorte aqui, mas o Hülkenberg também teve uma sorte a colar, então assim, está à frente. Esse final de semana em Spa, ele colocou a Sauber no Q3, tanto na classificação sprint, quanto na classificação para a corrida do domingo. E a do domingo foi ainda mais impressionante porque ele, na verdade, no Q1, ele tinha ficado de fora, ele ficou na 16ª colocação no Q1. Só que o Hamilton acabou perdendo a melhor volta dele do Q1, perdeu a posição e o Gabriel voltou para a 15ª colocação, acabou participando do Q2 e na sequência ele conseguiu colocar Sauber no Q3. Mas por que para mim isso é um dado muito importante? Pessoal, imaginem a montanha-russa de emoções que passaram na cabeça do Gabriel naquele momento. Ou seja, ficou de fora do Q2, chateado, aí de repente ele cai de paraquedas dentro do Q2 e leva o carro até o Q3. Então isso demonstra que realmente tem uma cabeça, um mental muito forte e isso é muito importante para qualquer profissional de qualquer área, principalmente quando você está lá na elite de qualquer coisa. Então realmente fez um excelente trabalho, pontuou mais uma vez com a sua Sauber numa corrida que começou lá úmida, acabou com a pista seca, mas vem fazendo um excelente trabalho. É um menino que também está se demonstrando ser muito legal como membro de uma equipe, tem uma relação muito boa com o Nico Hülkenberg, ou seja, vem fazendo tudo o que tem que ser feito para tentar se manter na Fórmula 1. Então vamos torcer para que essa segunda metade do ano seja boa também, acho, e tende a ser a melhor do que a primeira, até porque vai pegando mais experiência e tudo mais, vai aprendendo mais, mas vem fazendo excelente trabalho, e não é porque ele é brasileiro, mas vem sim fazendo excelente trabalho na minha visão. E o próximo aqui, último dessa lista, é o nosso querido irmão Franco Colapinto. Esse pessoal, eu e muitas pessoas tínhamos muitas expectativas boas, obviamente, para a estreia dele, caso isso viesse a acontecer nessa temporada que aconteceu, substituindo o Jack Durham. E por que as expectativas eram muito boas? Porque o Franco, ano passado, nas oportunidades que ele andou de Fórmula 1, ele andou, na maior parte das vezes, muito bem, se demonstrou ser muito rápido. E o Franco, né, por exemplo, quando ele correu o primeiro grande prêmio no passado, quando ele substituiu o nosso querido, como é que ele chama? Não é o Latifi, é o... Enfim, um americano, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Quando ele substituiu, ele estreou na Fórmula 1 num final de semana de corrida. E por que eu digo isso? O Kimi Antonelli, por exemplo, falam que ele fez mais de 20 mil quilômetros treinando de Fórmula 1 antes de estrear na Fórmula 1, o Kimi Antonelli. O Franco Colapinto, acho que tinha andado nenhuma vez e caiu no final de semana de corrida e andou bem. Então ele fez isso em algumas ocasiões ano passado, lógico, também teve uma sequência de batidas ano passado também que não depuseram muito a favor dele, mas de qualquer maneira a impressão que ele deixou foi de ser um piloto rápido, que anda bem, que tem velocidade e tudo, e por algum motivo nessa temporada que ele substituiu o Jack Durham a partir da 7ª etapa, se não me engano, da 6ª etapa, alguma coisa assim, ele não teve praticamente nenhum final de semana de corrida bom. Então realmente não vem andando bem. Teve uns final de semana, agora, se não me engano foi no Canadá, que ele andou um pouco melhor, mas a grande maioria das vezes não vem sendo muito bom para ele, infelizmente. E se continuar nessa toada, não sei se chega até o final da temporada dentro da Alpine, e se chegar do jeito que foi, se as próximas corridas forem do jeito que as anteriores foram, não vejo o Franco Colapinto se mantendo na Fórmula 1 a partir do ano que vem, a não ser que seja por alguma questão comercial, algum patrocinador, alguma coisa assim, mas por mérito, infelizmente, se continuar assim, não acho que ele vá se manter na categoria. Pessoal, esse foi o programa de hoje.
Obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Esse final de semana tem o Grande Prêmio da Hungria. Semana que vem vou estar aqui também para falar especificamente do que aconteceu na Hungria. Hoje o programa foi um pouco sobre Spa, um pouco sobre a primeira metade da temporada dos pilotos. Semana que vem vai ser específico do Grande Prêmio da Hungria. Obrigado, KVM Audiovisual, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Wesley, obrigado, Lucas, obrigado a todos. E obrigado principalmente para vocês que estão acompanhando pela parceria. E nos vemos na semana que vem, tá bom? Boa semana para vocês, um grande abraço e até!